Fala pessoal, eu sou o Hector e hoje eu vou falar como funciona a GHP, Gas Heat Pump. Mas antes de a gente começar o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para vocês receberem conteúdo semanalmente sobre estiga por absorção, GHP, estigas elétricos, diversos conteúdos. Então, bora pro vídeo. Hoje, pessoal, eu vou falar sobre a GHP. A GHP é uma bomba de calor a gás. É um equipamento, na verdade, ele é um VRF a gás natural, né? A tecnologia é igual de uma VRF, a parte frigorífica dele. Vocês vão ver que é idêntica, porém, ele usa um motor a combustão interno, um motor ciclo Otto a gás natural, para fazer que os compressores rodem o fluido refrigerante pelo sistema. Entendeu? Então ele é considerado um VRF gás natural. Agora, para o vídeo, vamos entender um pouco como funciona. Esse aqui é o ciclo de refrigeração básico. Ele tem compressor, tem condensador, dispositivo de expansão e evaporador. O GHP, ele também tem esses quatro componentes básicos, tá? Se você não conhece esses quatro componentes, como funciona todos, eu vou deixar um link aqui explicando como que funciona. Porque a ideia aqui é que vocês já tenham essa noção de como funciona o ciclo básico. Mas o ciclo básico é esse. Aí, como que entra o GHP, o motor? O motor, ciclo outro, ele vai entrar aqui, ó. E ele vai fazer o quê? O gás natural vai ser a fonte de energia do motor a combustão interna, motor ciclo outro. E esse compressor, através de correia, polias, ele vai transmitir a rotação do motor, do virabrequim do motor, para os compressores, entendeu? É como o funcionamento de um sistema de ar-condicionado de um veículo. É a mesma coisa, entendeu? Você tem ali a embreagem que vai acoplar no volante através da correia, né? Vai acoplar ali na polia do compressor e o compressor vai começar a rodar. Então a tecnologia é a mesma que funciona de um veículo. Então é basicamente um VRF e o sistema de ar-condicionado de um veículo. Se você juntar os dois, vira um GHP. Entendeu? Aí, o motor, ele precisa ser resfriado. Então, no condensador, aí depende do fabricante, tá? Tem fabricante que o radiador é do lado do, do condensador, outros é metade condensador da serpentina e metade radiador da serpentina. Aqui, ó, alguns aqui, ó, metade para cima é o condensador e metade para baixo é o radiador. Alguns não, alguns fabricantes, tudo isso aqui é o condensador e atrás desse serpentina tem mais outra serpentina que é o radiador. Aí de um lado é só a serpentina do condensador, do outro é a serpentina mais evaporador, porque tem serpentina dos dois lados, né, da máquina. É igual um VRF mesmo, dos dois lados ele tem a serpentina, entendeu? Então, adicionando alguns componentes que faz o funcionamento correto do equipamento. Então, o motor a combustão, ele aquece, entendeu? Então, e para ser retirado, você precisa de água de arrefecimento, que vai levar até o radiador, e o radiador vai liberar para o ambiente externo esse calor do motor, tá? O motor também, no final do slide aqui, eu vou mostrar o slide que mostra como esse GHP também reaproveita o calor do motor para aquecimento de água, que pode ser utilizado para chuveiros, por exemplo, ou aquecer piscina. Então, o GHP, ele vai funcionando, ele vai adicionando alguns componentes que vai fazer o quê? Melhorar o sistema de refrigeração, o sistema vai se tornar mais eficiente, porque a ideia dessa máquina aqui é que ela seja muito eficiente, que ela não utilize energia elétrica, na verdade ela utiliza muito pouco energia elétrica, entendeu? Se você comparar um GHP de 20 HP e um split de 12.000 BTU, o split consome muito mais energia que o GHP. Tá? Então essa é a ideia dele, é você utilizar o gás natural, que o gás natural ele é mais eficiente,
tá? E alguns pontos ele é mais barato do que a energia, se você manter um sistema de ar-condicionado. Então, você diminui aí no consumo de energia elétrica, você não degrada o meio ambiente, ou diminui a degradação do meio ambiente, você, você tem a vantagem do gás ele ser mais ser difícil de cortar o gás, porque como o gás ele é transportado através de duto subterrâneo, para acabar o gás é muito difícil. Só se acontece realmente algum vazamento inesperado. Então é muito difícil cortar o gás, entendeu? Então por isso você tem essa vantagem. E a outra vantagem que tem é quando você tem todo um sistema composto por equipamentos a gás, o seu gerador de energia para suportar um apagão, ele é muito menor. Porque se você não está consumindo energia, seu ar-condicionado, porque o ar-condicionado, normalmente numa instalação, ele é o segundo que consome mais energia. Se você não está consumindo energia, você precisa de um gerador muito menor, entendeu? Às vezes, é um dos motivos que compensa também. A sua cabine precisa ser muito menor. Às vezes, você tem uma cabine antiga e você nem precisa substituir a cabine instalando equipamentos a gás. Então, aí é uma vantagem também, entendeu? Normalmente, grandes instalações que você precisaria, se fosse equipamentos elétricos, precisaria de 5, 6, 7 geradores para comportar, às vezes um, dois ou três já é o suficiente, entendeu? Tá aí mais uma vantagem dos equipamentos. E como eu falei, o radiador aqui, ó, o condensador, você vê de um lado, ele é o condensador, o trocador de calor do fluido refrigerante, e do outro lado é o radiador, tá? Eles não são unidos, assim, a água, ele não troca calor com o fluido refrigerante nesse ponto aqui não, tá? Mas você pode ver que o condensador é maior e o radiador aqui ele é menor. Então, nesse modelo, você você tem separado dessa forma. Aí nesse modelo do outro lado, não, do outro lado é só condensador, entendeu? Esse aqui é a vista da parte inferior do GHP. Na parte inferior, na parte superior você vai ver só serpentinas ventiladores mesmo, tá? É o condensador, radiador e o ventilador, que pode ser dois ou três, dependendo aí de cada modelo, de cada fabricante também. Então essa parte aqui é a parte inferior. Na parte inferior, você vai ter aqui um motor, a combustão interna, que dependendo do fabricante pode ser Toyota, pode ser Nissan, pode ser da Hyundai, tá? Você vai utilizar a correia, tá vendo aqui o volante do motor? Ele vai uma correia acoplada que vai nos compressores. Nesse caso aqui, ele é dois compressores da mesma carcaça, tá? Dois compressores da mesma carcaça. Mas tem equipamento que utiliza quatro compressores individuais, dois compressores individuais, entendeu? Então, depende de cada fabricante. Cada fabricante prefere trabalhar de uma forma um pouco diferente. Eles são muito semelhantes, tá? Todos os fabricantes. Eles, claro que alguns são mais eficientes que o outro, porque utiliza algumas coisas diferentes que são mais eficientes, mas basicamente o conceito é o mesmo, tá? Então aqui você vai ter o permutador de calor, o acumulador, o serapollador de óleo, o motor, a combustão interna, caramba, o motor a combustão interna, os compressores, a base do GHP, o trocador de calor do motor. Eu vou explicar esse trocador mais para frente para vocês, que ele é muito interessante. O trocador de placas, a mufra, o tanque de óleo e bomba d'água e o filtro dreno. Essa máquina aqui, ela tem um tanque de óleo, o óleo do motor mesmo, a combustão. Por quê? Ele utiliza em média de 40 a 45 litros de óleo, dependendo do motor. Aí tem esse tanque reserva de óleo,
que normalmente vai 40 litros, e o motor normalmente vai 5, né? O motor basicamente o motor de um carro, que normalmente vai 3 a 5 litros. Vai depender também do fabricante. Aí você tem um reservatório de óleo, de média de 40 litros, esse reservatório. Para quê? Para você trocar, substituir o óleo a cada 5 anos ou 10 mil horas, o que atinge primeiro, tá? Então os fabricantes normalmente eles utilizam esse parâmetro para trocar o óleo, 5 anos ou, ou 10 mil horas de funcionamento. Então normalmente a máquina dura muito tempo sem você fazer uma substituição, uma manutenção muito grande nela, entendeu? Por isso que compensa esse esse equipamento também. Você tem uma manutenção muito prolongada, entendeu? 5 anos sem fazer uma manutenção pesada na máquina é bastante tempo. Filtro dreno. Tem esse filtro dreno aqui também que é bem interessante porque os gases de exaustão do motor ele passa por um trocador de calor aqui. Ele é um casca-tubo e ele é resfriado pela água de arrefecimento do motor, esses gases. Aí ele passa aqui, ó, e a água que sai junto com esses gases, ele fica nesse dreno aqui. Ele vai para esse dreno, é filtrado. E acaba saindo também um pouquinho de óleo, né? Porque o motor, a combustão, todo motor a combustão, ele queima óleo. É normal o motor a combustão queimar óleo, tá? Claro que é uma porcentagem muito pequena, mas todo motor queima óleo. Qualquer carro ele vai queimar óleo. Se você substituir o óleo todo ano, você vai ver que você nunca consegue tirar a mesma quantidade que você coloca. É super normal isso. Então esse óleo e a água que é queimado no motor, porque também o motor ele sai água quando você queima. O, dentro da combustão é normal também sair um pouco de água. Então essa água ela vem para cá junto com esse óleo, passa por esse filtro e eles ficam aqui, ó, e sai filtrado. Sai a água totalmente limpa e sai por um dreno totalmente limpo, esse dreno, entendeu? Aí esse dreno sai aqui totalmente limpo. E aqui sai os gases de exaustão, e os gases de exaustão também saem muito puros, porque eles não vai estar com sujeira. E como eles passou por essa filtragem, ele está muito mais limpo, entendeu? Ele vai para a atmosfera com um gás muito mais limpo e não poluindo a atmosfera, né? Então você tem uma poluição muito menor. Então essa aqui é a foto de um fabricante de GHP, né? Você tem o motor, você tem o reservatório aqui, alguns o reservatório desse lado, outros o reservatório desse lado, vai ter depender do fabricante, tá? Aqui o trocador de calor, que eu falei para vocês que ele troca calor com água de arrefecimento. Então você pode ver que aqui que sai e cai nesse reservatório aqui, ó. Esse reservatório é um filtro pedra que vai limpar, vai purificar esse óleo, retirar esse óleo da água, separar, né, e a água vai sair daqui limpa. Você tem o filtro de óleo aqui de, dependendo do fabricante, 40 a 45 litros, 2 compressores, ou um compressor, 4 compressores, ou um compressor na mesma carcaça, dependendo do fabricante, tá? Aí você tem alguns componentes. Esse motor ele é da Hyundai. Esse é o da Hyundai. Esse motor é da Hyundai. Você tem um filtro aqui de admissão. O gás de admissão do motor passa por um sistema de filtro. Tá? Então esse é um GHP. Ele não é muito diferente do VRF. Vocês podem ver que o VRF é bem parecido à parte frigorífica do VRF. O que diferencia é que ele tem um motor, a combustão interna, que roda os compressores, tá? Através do gás natural. Aqui é a parte frigorífica de um GHP. Tá? Eu vou mostrar dois GHPs, a parte frigorífica deles. Vocês vão ver que eles são bem parecidos. Alguns têm uns componentes a mais, outros eles preferiram não colocar esses componentes, mas o princípio é o mesmo. Você pode ver que aqui tem essa máquina tem 4 compressores, tá? Esses compressores
eles trabalham. Tem um motor aqui. Então aqui na frente dele vai ter um motor que através dessas correias passa por todos os compressores, tá? Eles não são assim alinhados um do lado do outro. Esses dois aqui, ele é um pouquinho mais para baixo aqui, ó, para esse aqui juntar mais pro lado, os dois ficam mais pro lado, tá? Aí eles ficam mais juntinhos. Então, o compressor, esse modelo, ele vai passar aqui, ó, a descarga dele, vai passar para o acumulador de óleo. Esse acumulador de óleo vai acumular óleo, o óleo volta para os compressores. De acordo com o X tempo, volta o óleo para os compressores. Alguns têm nível de óleo, outros é por tempo que volta o óleo, vai depender muito do fabricante. Tem a válvula reversora, porque esses equipamentos na Europa e muitos países é usado também como aquecimento. No Brasil aqui você usa mais como refrigeração mesmo, é difícil você colocar uma máquina para aquecer, mesmo no inverno aí. E muitos edifícios, eles não precisam de aquecimento. No mesmo inverno, eles precisam sim de refrigeração, porque como são muitas pessoas, acaba aquecendo mesmo no inverno. Então é muito difícil você usar essas máquinas no modo aquecimento, tá? Você vai passar aqui pelo condensador, tá? Bom, são dois condensadores, duas serpentinas, porque cada lado você tem uma serpentina. Muitos equipamentos são assim, né? Você tem serpentina dos dois lados da máquina. Aí você vai sair, o fluido refrigerante sai. Eu não vou explicar aqui estados de fluido, porque é o mesmo de um sistema simples, tá? Então, se você não conhece o sistema simples, eu vou até deixar aqui também, de novo, um link, a gente explicando como funciona o sistema simples de ar-condicionado. Mas ele vai passar, vai para o dispositivo de expansão, para o dispositivo de expansão, e vai para a evaporadora, ele volta aqui para o acumulador, o acumulador de sucção, do acumulador de sucção, ele vai para os compressores. Então, o funcionamento é o mesmo. Você pode ver que não tem muitas. Não difere de um sistema de refrigeração. O que muda aqui é que aqui vai ter um motor, esse motor ele vai gerar os compressores, tá? Não tem muita diferença de um sistema elétrico, tá, pessoal? Um VRF, por exemplo. Se você pegar um VRF, você vai ver que ele é igual a isso. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Claro, o VRF ele tem alguns componentes a mais que esses componentes eles vão trabalhar na eficiência do equipamento. Se você olhar aqui o GHP, ele também tem alguns componentes que vai trabalhar na melhora, na eficiência do equipamento, tá? É como isso. Que nem esse trocador aqui, ó. Ele troca com a água de arrefecimento. Então ele vai resfriar, o fluido refrigerante vai resfriar essa água de arrefecimento para você não precisar tanto do condensador, do radiador. Então você tem algumas eficiências dentro do equipamento, como qualquer sistema VRF. Tá? Esse é outro fabricante também, é um modelo mais novo do que o anterior. Tá? Aquele anterior é um modelo mais antigo de um outro fabricante. Então aqui você tem um compressor, tá? Esse motor, desculpa, compressão, o motor a combustão. Como eu falei, o motor a combustão, esse aqui tem um nível de óleo aqui, ó, se o nível baixar, ele vai, liga a bombinha e joga para o compressor. Isso aqui dá alarme, tá? Se você abaixar o nível de óleo aqui, ó, do reservatório, ele entra em alarme, tá? Ele entra em alarme e para a máquina. Então ele tem mais eletrônica que a outra, tá? Se você for ver, esse aqui tem muito mais eletrônica que a outra é muito mais mecânica do ciclo anterior do que esse. Basicamente ele só tem duas placas eletrônicas, uma placa eletrônica central, na verdade, mais duas plaquinhas eletrônicas pequenininhas que gerenciam alguns componentes. Então você aqui tem um motor a combustão, essa máquina são dois compressores. Esses compressores, ele vai da descarga aqui para o separador de óleo, o separador de óleo volta o óleo para os compressores, do separador vai para o condensador, tá? Do condensador
Ele passa por esse sistema aqui. Esse sistema ele foi criado para quê? Para aumentar a distância entre a evaporadora e a condensadora. Então você consegue ter evaporadoras muito mais distantes da condensadora. E que nem eu falei, alguns componentes vão sendo adicionados para manter a qualidade do equipamento e a eficiência do equipamento, entendeu? Então, por isso que a tecnologia VRF, muitas pessoas falam, pô, é muito difícil o VRF, porque viu um monte de tubulação lá, e fala, cara, isso aqui é muito complicado. Mas não, se você seguir a tubulação, você vai ver que ele é super simples você pegar o sistema, tá? Se você pegar esse sistema aqui, ó, e você olhar lá, você vai ver, cara, isso aqui é super complicado. Mas não é complicado, é super simples. Claro que tem que ter conhecimento, né? Super simples assim, mas tem que ter conhecimento. Sem conhecimento, você não realmente não vai conseguir nem mexer nem no split, tá? Que é um split super simples, mas para quem não conhece, não vai conseguir consertar, não vai conseguir nem instalar um split. Véi, aqui o GHP é a mesma coisa. E se você tiver conhecimento, sim, você vai conseguir trabalhar no equipamento e resolver qualquer tipo de problema. Passa por dispositivo de expansão. Aqui são várias evaporadoras, é o sistema VRF, né? Então você tem muitas evaporadoras instaladas, vai ter pedido do fabricante de quantidade de evaporadores que você consegue, você vai conseguir aumentar as evaporadoras instalando messa escrava. Então aí depende muito do fabricante de quantidade de evaporadoras. Mas passa pelas evaporadoras, das evaporadoras vai sair, vai passar por esse trocador de calor aqui, que é o que eu te falei, esse trocador de calor, ele troca calor fluido e refrigerante com água de arrefecimento, tá? Você diminui a temperatura da água de arrefecimento, o fluido refrigerante absorve calor da água de arrefecimento, com isso a máquina se torna mais eficiente, porque você precisa de um radiador menor, tá? Você utiliza um radiador menor e você reaproveita aí a sucção do equipamento e troca calor. Isso é até bom, por quê? Porque você garante mais vapor, que está indo mais vapor para o evaporador, pro compressor, desculpa. Está indo mais vapor para o compressor porque você está aquecendo mais ainda o fluido refrigerante. Então, de uma certa forma, ele até é uma proteção a mais para o equipamento, né? Você consegue aquecer mais o fluido refrigerante. Então, do fluido refrigerante, ele vai para o acumulador de sucção. Nesse acumulador de sucção é a mesma coisa, ele funciona para garantir que está indo um líquido para o compressor, tá? Ele vai garantir que está indo um líquido para o compressor e vai para os compressores. Os compressores vai voltar tudo de novo para o sistema. Você viu? O sistema não é tão complexo assim, tá? Não é tão complexo. Claro que no meio do caminho tem muitas válvulas, tem alguns bypass, você tem que entender como funciona cada um, entendeu? As temperaturas de cada ponto é importante saber. As leituras, são diversas leituras, gás de exaustão, temperatura do motor, temperatura de arrefecimento, então tem diversas temperaturas aí. Mas o sistema de arrefecimento, você pode ver ó, que ele sai daqui do negócio, ele tem o trocador lá que eu falei, e o casquetubo, que ele vai trocar calor com os gases de exaustão, que nem aqui entra o ar mais o gás, a mistura com o motor, né? Faz essa queima, sai os gases de exaustão, os gases de exaustão troca calor com a água, e a água passa por essa mufa, esse filtro, e ele sai no dreno e os gases de exaustão saem para cima. Aí a água de arrefecimento passa por esse trocador, para trocar calor com o fluido, ou ele vai para o radiador e troca calor direto com o radiador, tá? E volta para o compressor, volta para o motor a combustão de novo. Então esse é um sistema do GHP, sistema frigorífico do GHP. Aí você tem aqui, esse aqui funciona como um carro mesmo, o reservatório de água. É muito parecido com o reservatório de água do carro mesmo, tá? E se precisar de água, se a água baixar, ele vai lá e coloca mais água para dentro do sistema, funciona igual a de um carro mesmo, tá?
Então, pessoal, esse é o sistema básico frigorífico de um GHP. Então, todo GHP você vai ver, o sistema básico é esse, não vai mudar. Claro que alguns vai acrescentar componentes, outros vão tirar componentes, mas o sistema é basicamente igual. Então, o GHP, ele tem um GHP expansão direta, que é direto refrigerante nas evaporadoras, que no caso esse aqui é expansão direta, direto para as evaporadoras, e você tem o GHP chiller, o GHP aerogelada, tá? Porque o GHP, ele troca calor com chiller, que é esse trocadorzinho pequenininho aqui. A gente fala chiller, mas ele é um trocador de calor, tá? Ele é um trocador de calor aqui, ó. Esse modelo são dois trocador a placas, mas tem modelos que utilizam um trocador, só que é um trocador maior, a placas também. Então, o GHP passa o fluido refrigerante e troca com a água, que a água vira água gelada, tá? Então, esse trocador vai ter uma bomba que vai mandar para os fancoletes, para os fancoils dos ambientes, tá? Então, ele funciona igual um chiller, um resfriador de líquido mesmo. No caso aqui, um chiller, se fosse um chiller, sei lá, um parafuso, chiller parafuso. O chiller vai trocar calor com água, o fluido refrigerante troca calor com a água, e a água gelada vai para o sistema. É a mesma coisa. O GHP, fluido refrigerante sai dos compressores. No caso aqui, que seria o evaporador, seria aqui, ó, o evaporador aqui, entendeu? Aqui além de ter 2, 4, 6, 8 evaporadoras, teria uma só evaporadora, que na verdade não é evaporadora, seria o chiller, que trocaria calor fluido com a água. A água vai para o sistema, vai para o sancoizar, troca calor com o ambiente e volta com uma temperatura maior, e assim funciona. Então, esse equipamento também utiliza água gelada, consegue trabalhar com água gelada. E é esse trocador que você utiliza, tá? Um lado vai passar água, tá vendo aqui, ó? Um lado vai passar água e o outro lado vai passar fluido refrigerante. Esse equipamento também, como eu falei no começo do vídeo, você consegue reaproveitar o calor do motor. Para quê? Para aquecer a água, para chuveiro, para piscina. Então você consegue ser mais eficiente ainda com o equipamento, entendeu? Então você utiliza através desse trocador aqui, ó. Isso são alguns fabricantes que tem, tá? Não são todos os fabricantes e também não são todos os modelos. Você tem que ter um modelo que vem com esse sistema. Então esse trocador de calor, ele vai trocar calor com a água, que você vai mandar a água de um boiler. Esse boiler vai manter essa água aqui dentro, tá? E quando você ligar o chuveiro, o boiler manda água para o chuveiro e água quente, entendeu? Então a GHP vai estar resfriando o ambiente e também vai estar mantendo a água quente. Você consegue manter a água quente e manda para o boiler. O boiler vai manter essa água quente por um certo período e essa água vai para o chuveiro, entendeu? Então você é mais eficiente, você tem um equipamento mais eficiente, entendeu? Pessoal, isso você consegue ter um equipamento que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, de uma única fonte, ele produz dois tipos de energia. Então, ele vai de energia térmica para ar-condicionado e energia térmica para aquecer água para chuveiro ou piscina. E tem um certo modelo também que você utiliza um gerador de energia. Você consegue colocar um gerador de energia dentro do motor para ele gerar energia também. Então, ele é como se fosse uma congelação mesmo. Você tem três fontes de energia. Uma única fonte de energia, o gás natural, você transforma ele em três tipos de energia, tá? Energia elétrica, energia térmica para refrigeração, para refrigerar o ambiente, e energia térmica para água quente. Então, você se torna um equipamento muito mais eficiente aí, tá? Então, por isso que esse equipamento é viável, ele utiliza, ele reaproveita todo as fontes de calor do equipamento, né? Então, equipamentos eficientes é isso, ele reaproveita as fontes de energia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu pessoalmente vou tirar todas as suas dúvidas,
tá? E já deixa aquele like, comentar, comenta, compartilha com seus amigos para crescer, para ajudar a gente no nosso crescimento, porque se a gente se ajudar no nosso crescimento, a gente vai trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E ative as notificações para você receber conteúdo assim que a gente postar. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.